O segundo cérebro. É interessante, né? A gente imagina que tem um cérebro só. Pois é, a ciência descobriu que o intestino, ele tem quantidade de neurônios próximo ou idêntico, assim, bem próximo daquilo que seria a quantidade de neurônios presente na medula espinhal. Então imagina, a sua medula e o seu intestino têm a mesma quantidade de neurônios? Parece até uma coisa meio estranha. Sim. Né? Mas se descobriram isso, isso é uma verdade. Então quer dizer, aquilo que entra pela nossa boca influencia direto o nosso sistema nervoso, já que ali se encontra uma grande quantidade de neurônios, né? É chamado de sistema nervoso entérico. E é claro, entrou pela boca, vai ter que ser digerido, absorvido, vai influenciar o funcionamento do sistema nervoso. Bem, é muito importante nós nos lembrarmos que realmente nós somos o que comemos, né? Então, não só esteticamente, porque quando você fala isso, você pensa na estética, na obesidade, né? Mas nós somos realmente, interiormente, emocionalmente o que comemos. Então, o excesso de gordura, o açúcar, os estimulantes, todos esses são elementos que nos transtornam, né? Causando muitas vezes brigas, intrigas. Eu escrevi uma matéria recentemente e o título dela era assim: Diga-me o que comes e te direi quem és. Né? Tem uma correlação total. Né? Você tem alguns alimentos que eles promovem a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, você vai acabar ficando mais ansioso, mais estressado, né? Isso vai piorar os teus relacionamentos. Tem outros alimentos que já favorecem a produção de um outro hormônio, que faz o controle do hormônio do estresse, que é chamado de serotonina. Então, daqui a pouco a gente discute aí o local onde ela é produzida, os horários, né? Mas esses alimentos, eles vão influenciar diretamente o seu humor. E ainda tem a seguinte questão, né? Todo mundo conhece aquele ditado antigo, fala, aquele fulano lá é enfesado. O enfesado a gente sempre fez a correlação de que era uma pessoa irritada, uma pessoa difícil de lidar. Enfesado quer dizer cheio de fezes, quer dizer que tem um intestino meio preguiçoso, que não está funcionando num ritmo normal, e isso afeta o humor dele, porque ali vai ser produzido toxinas, como tem neurônios, esses neurônios vão fazer uma correlação com os neurônios, né, do sistema nervoso central, e aí você vai alterar totalmente o humor da pessoa pelo trânsito intestinal dela comprometido. No processo de fermentação intestinal, né, as bactérias que ali estão presentes, que é chamado de microbiota, elas vão fermentar aquele resto de alimento que você não fez a digestão. E nesse processo você vai produzir 3 gases básicos, que é chamado de ácido acético, né, o butírico e o propiônico. Esses outros dois, eles acabam indo para o fígado e geram uma intoxicação realmente dos órgãos, né, inclusive do cérebro. Né? E a acetona é aquela que a mulher usa para passar na unha, o corpo produz também, nesse processo de fermentação, ou quando fica num jejum muito longo, né? Até brinco com algumas, né? Quando acabar a acetona, você fica 12 horas em jejum e depois dá uma sopradinha, esfrega o paninho, aí sai, né? Então, assim, Você fala essas coisas, tem gente que acredita e vai fazer, hein? Você está produzindo toxinas dentro do seu corpo porque o trânsito intestinal não tem acompanhado o ritmo, né? Então você precisa fazer o intestino funcionar bem. Agora, a maior questão é a seguinte: o que é um intestino que funciona bem? Já que nós estamos falando que ele tem uma correlação direta com o humor, né, ele precisa funcionar, mas o que é um intestino que funciona? Se você olha para o consenso brasileiro de constipação intestinal, que a ciência tem dito, e eu me colocando de frente das câmeras agora, eu digo que eu não concordo com o que tem sido dito pela ciência, e vou explicar por quê. Né? Eles dizem que se você for de 3 a 4 vezes na semana ao banheiro, evacuar, isso seria o normal. Normal da onde? A fisiologia, isso sim eu acredito, que é o estudo do funcionamento do meu corpo, do seu corpo que está em casa nos assistindo, diz que se você ingerir uma alimentação, naquele momento, logo após, você deveria dar um arco reflexo, onde mandaria uma mensagem, né, para o seu cérebro dizendo, olha, chegou comida, eu preciso esvaziar então, para poder se acomodar tudo aquilo lá dentro. Então todas as refeições deveriam gerar estímulo de defecação. Se você tem comido 3 vezes ao dia, esse é o número de vezes que você deveria ir ao banheiro. Se você come 6 vezes, como é a orientação da ciência hoje, o ideal seria 6. Mas não vai Numa conseguir. semana daria 42 vezes. Eles dizem que de 3 a 4 tá bom. Eu tenho brincado em algumas palestras, brincado, mas assim, uma brincadeira séria, de que muitas pessoas estão devolvendo o dízimo só, e estão retendo os 90% para ele, né? Porque estão indo 4 vezes em vez de 42, como deveria, então tem coisa errada aí nessa história, né?